Atenção, galera, quem vos fala aqui é o professor Arnaldo Quaresma. Tenho a honra de estar aqui com dois grandes amigos aqui participando do nosso podcast Linha de Defesa. Você que está estudando para a OAB, você que está estudando Direito, você que gosta de Direito Penal de uma forma geral, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com o meu grande amigo Márcio, grande advogado criminalista aqui da região, e o parceiro de anos e anos, irmão da Defensoria Pública, Igor Menini, muito feliz por esse projeto aí tá iniciando, né? A gente está aqui em Gramado, né? Ou mais precisamente em Canela, né? Desculpa a nossa falha, que aqui é do ladinho, a gente confunde um pouquinho, né? Uma rua começa, depois Gramado, Canela ali, e nossa equipe, né? Mostra a nossa equipe aí, ó, nosso grande amigo Thiago, nosso engenheiro aqui de som, tá? A minha esposa Bruna também vai dar uma ajuda aí com a questão das mídias, e, enfim, vamos alavancar o nosso projeto, e vai começar aí com o pé direito, né, Igor? Exatamente. O mais importante que a gente pode mencionar sobre esse projeto é um podcast para falar sobre o direito na sua contemporaneidade. As notícias que nos chocam, os temas relevantes na área do direito como um todo, tanto na área penal, civil, enfim, administrativa, a gente vai surfar em tudo e principalmente com muita leveza. E aproveitando a experiência que nós temos, mas fundamentalmente a experiência de pessoas que têm um conhecimento muito vasto, como, por exemplo, o nosso amigo Márcio Seabra, advogado lá do norte, né? Belém do Pará, mas já gaúcho há 7 anos aqui, participando inclusive já da Semana Farroupilha, né? Já Pilchado, né? Mas tomando chimarrão, né? Churrasco. Como é que é o início desse projeto aí, Márcio? Olha, eu estou muito feliz, Igor, Arnaldo, com o convite, porque a ideia sempre foi essa, nossa ideia sempre foi essa, contribuir e compartilhar conhecimento, né? Então, quando a gente fala em compartilhar conhecimento, principalmente com as pessoas, o Arnaldo já falou, estudantes de direito, a sociedade como um todo, porque quem tiver interesse nas notícias que estão ocorrendo diariamente, semanalmente, no mundo jurídico, nas mídias, vão ver a nossa conversa aqui falando sobre isso. Então, pessoas da sociedade conhecendo os seus direitos, porque o cidadão tem que conhecer o seu direito, não só quem entende da área jurídica, mas também toda a população, e muito feliz por estar aqui na tua frente, contigo nesse projeto, uma pessoa que eu admiro demais, sabe disso, não preciso falar, né? Expondo aqui. O Igor é o nosso showman, né? É o showman. É o showman. Uma pessoa que pensa e só faz o bem sempre, então, sem ver a quem, não é? Inclusive, já me convidou para outros projetos. O Arnaldo também, uma experiência incrível, não é? Então, uma admiração muito grande por vocês e muito feliz de estar aqui hoje. Não, eu acho que o principal aqui, pessoal, é a gente dizer que essa é uma ideia do Arnaldo, né? Há 6 meses atrás o Arnaldo teve essa ideia e eu me sinto honrado de ter sido convidado por ele. E Arnaldo, já jogo para ti aqui como nosso showman aqui também, né? Como nosso mestre. Que tipo de notícia te chamou a atenção, Arnaldo, que está movimentando, tu que és um professor aí do CEISC, que todo mundo menciona como o curso que mais aprova na OAB, que mais aprova em concursos, e tu já é um dos primeiros professores ali no início do projeto do CEISC, né? Que notícia te chamou a atenção recentemente na área do direito que vem causando alvoroço aí nas redes sociais? O que tu poderia fazer um recorte para nós? Me chamou a atenção, né, uma matéria do Fantástico do último domingo, a respeito da utilização das câmeras corporais lá pelos policiais do Rio de Janeiro. E é uma matéria assim, que mostra muito a realidade, né? Mostra o bom policial sendo alvejado, por exemplo, numa operação, tá? Mostra o policial ali recusando propina, mas, infelizmente, mostra ali alguns policiais alterando a cena do crime, enfim, mentindo ali nos depoimentos em sede policial, o que, claro, é uma minoria, mas que afeta, infelizmente, a liberdade de muitas pessoas, porque é um tema que eu acho que assim, a gente pode discordar. Assim, se eu perguntar para vocês aqui, até aqui que a gente é amigo, parceiro, a gente vai discordar de alguns pontos do direito,
Eu posso perguntar para você que está nos assistindo, você acha que a lei penal ela é rígida demais? Você acha que ela protege demais? Vocês vão discutir, teria que aumentar a pena, teria que diminuir a pena, mas uma coisa que ninguém discute, é praticamente uma unanimidade, é você quer qualificar o processo penal, não é isso? Você quer evitar o erro judiciário, você quer que o cara que realmente cometeu o crime seja punido, e o cara que não cometeu o crime seja absolvido, não é isso que você quer? Tá? E para mim, essa utilização das câmeras corporais é um tema, é um assunto que vai qualificar muito o processo penal e vai evitar aí muitos erros judiciários. Eu acho que é um tema que veio para ficar, uma discussão muito bacana no nosso direito hoje, principalmente no processo penal. Não, e Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu que trabalha muito na área do direito penal e tu tá sempre envolvido aí em casos polêmicos aqui na cidade, deixa eu te perguntar, na região das Hortênsias, né, e na Serra Gaúcha como um todo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu não acha, qual é a tua opinião profissional, analisando pelo lado do policial agora, se tu dá a possibilidade do policial ligar a câmera ou não, tu não estaria criando uma prova contra o policial quando ele se envolve numa ocorrência perigosa e não grava? Isso não seria uma presunção de má-fé? Porque, veja bem, pelo direito eu tenho... O governador me disse que eu posso ligar quando eu quiser. Não... Vamos pegar o caso do governador de São Paulo, que diz que não seria algo... num primeiro momento ele diz que não seria algo bem visto por ele, né? Pelo que eu observei aqui nas notícias, a gravação automática. Vamos pegar uma situação de uma manifestação, uma desapropriação, tirar uma pessoa numa reintegração de... Desapropriação não, uma reintegração de posse. Vamos pegar num caso de perseguição a um bandido que acabou de realizar um roubo de um veículo. Se eu tenho a possibilidade de gravar ou não criaria uma presunção contra o policial? Porque, veja bem, se eu posso gravar ou não, eu não gravo e acaba em morte aquela ocorrência, eu não estou deixando claro que eu estou de má fé? Porque se eu posso gravar ou não, por que um policial não gravaria uma atuação legítima dentro da lei? Eu acho que a câmera, hoje em dia, ela diferencia os bons profissionais dos maus profissionais. Então, como tu estás falando, o bom profissional, aquele que não teme, não deve nada, sai de casa para cumprir o dever dele, ele não teme e não deve nada a ninguém. Então, o fato da câmera, eu acho muito positiva, 100% positiva, porque quem não deve não teme. É uma forma até depois, não é, Arnaldo? De gerar uma prova. De gerar uma prova importante. A favor dele, já que eles dizem que não podem mais atuar como deveriam e tudo mais. A câmera é uma prova disso, que ele, exercendo a função dele, ele pode atuar. E não deixa prova contra ele. Quer dizer, a atividade que ele fez foi legítima? Está lá gravado. Agora, uma vez que ele desliga, naquele momento, opa, já desligou, gerou alguma coisa ali que... Não, mas deixa eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver como é que os juízes assim, vão começar a aplicar também as argumentações da defesa, porque outras teses em cima das câmeras vão surgir. Então, por exemplo, se passar um momento que a câmera for obrigatória em todo o país, né, e daqui a pouco um policial lá não gravou, ou ele desligou, ou ele inabilitou, isso aí com certeza a defesa vai trabalhar, e até no sentido de integridade daquela gravação. Quando aquela gravação for juntada no processo, você pode questionar, será que não houve edição? Será que aquela gravação é íntegra? Então acho que vão surgir novos questionamentos. Mas deixa eu provocar vocês dois aqui, vamos lá. O meu papel aqui, vocês sabem advogado do diabo. Você sabe o porquê da expressão advogado do diabo, não? Você sabe? Não. Vou explicar para vocês. Ser do livro, do tal, livro. do Não, filme. Olha que interessante. Quando alguém ia ser agraciado com o título de santo, a Santa Madre Igreja nomeava um padre, né, um cardeal, para fazer a acusação do porquê que aquela pessoa não podia ser santo. Interessante. E aí era chamado de advocatus diaboli. Era a figura de alguém que dizia, não, esse cara não pode ser santo. E ele fazia uma espécie de acusação, enquanto o outro lado dizia, não, esse cara é santo. E depois se decidia. Então aí vem a expressão advogado do diabo. Agora, eu provoco vocês dois aqui. A minha posição aqui é de gerar desconforto. Para aí, Arnaldo. Tu foste delegado no Espírito Santo. Para aí. Tu tá te contaminando com a tua atual profissão, que é Defensoria Pública. Vão dizer isso de ti. A pergunta é o seguinte, Márcio. Tu é advogado,
e vão dizer que tu tá querendo proteger os acusados e tal, embora a gente saiba que tu defende também policiais em várias situações. A pergunta, e o Arnaldo também, principalmente no tribunal do júri. A minha pergunta é o seguinte, isso não impediria o policial de ter alguns procedimentos de rotina? Eles alegam que a gravação ininterrupta... Mas que tipo de procedimento? Aí que vem, por exemplo, a abordagem. Né? Existe uma discussão no Supremo sobre o perfilamento racial, acho que é essa a expressão, posso estar enganado, que seria uma espécie de escolha em relação à cor da pessoa, em relação, muitas vezes, em alguns lugares, até a forma como a pessoa está vestida em determinado bairro, né? Mas principalmente em relação à cor. E a gravação, ela teria que gerar uma espécie de atuação do policial no sentido de verbalizar para a câmera o porquê que ele vai abordar, isso causaria uma dificuldade na rotina policial. Isso prejudica? Tu como delegado, tu teria prejuízo de ter uma câmera 24 horas ali no teu trabalho? Eu acho o seguinte, assim, se você falar em câmera 24 horas, a gente tem que lembrar que o policial, ele tá ali representando o Estado, né? E é uma pessoa, assim, que tem um poder de fato muito grande. Principalmente o policial militar, aquele que está na rua, aquele que escolhe em levar ou não aquela ocorrência até o delegado de polícia e tudo ali vai se desenvolver depois daquilo. Então, um poder muito grande. E a gente sem falar do valor probatório desse depoimento, que é uma luta nossa, né? Mas, infelizmente, a gente já volta vencido no sentido de que o depoimento dos policiais, enfim, tem validade e muitas condenações são calcadas com base no depoimento dos policiais. Então, eu acho... o que eu acredito? Eu acredito que, por exemplo, gravação ininterrupta 24 horas, não. Eu acho que o policial não pode ter o controle de quando vai gravar, de como vai gravar, ressalvadas algumas exceções. Então, por exemplo, o cara tá no banheiro, o cara tá em algum lugar ali, precisou fazer uma necessidade. Aí não tem por que gravar, porque também tem uma questão íntima dele. Mas eu acho que o policial, assim, o procedimento é o procedimento que deve ser. E por que eu falei 24 horas? Porque tem aqueles policiais que fazem o regime de plantão, principalmente na Polícia Civil. Sim. Se a moda pega, como você está dizendo aí, e esse controle de câmeras também alcança a Polícia Civil... Mas acho que a câmera não grava 24 horas, não. Ela grava só ali quando tá em serviço ali. Sim. E o policial mesmo ativa e desativa, né? E pelo que eu vi na matéria do Fantástico, não, mas não é assim, desativa e desativa, né? Tem ali a câmera às vezes grava. Tanto é que muitos policiais nessa matéria do Fantástico mostrou que eles achavam que a câmera estava desligada e pelo contrário, estava funcionando. Então mostrou ocorrência lá, que o cara tinha sido alvejado em nítido excesso, né? Mostrou ali, por exemplo, na delegacia de polícia, o policial combinando versão e tudo sendo gravado com a câmera dele. Então, né? Isso eu já acho. Então, pois aí voltando aquele, já combinando versão, já fazendo mostrou, isso, aí já sai da legalidade, lá já pega os maus profissionais, né? E eu destacando aqui, nós estamos falando de câmeras e procedimentos. Não em si da atividade da polícia, da brigada, enfim, até porque nós temos muitos amigos, eu tenho muitos amigos na brigada, na civil, inclusive pessoas que eu admiro demais. Nós estamos falando de procedimentos que algumas vezes mostram os maus profissionais. E lembrando aqui que ninguém está criticando a instituição, né? A gente sabe que é uma minoria da minoria da minoria. A grande maioria é formada de policiais bons. Claro. E essa matéria do Fantástico mostrou, claro, o lado ruim de alguns policiais que alteraram a cena do crime, que combinaram versão. Até teve um cara que ficou preso quase 1 ano, e o policial lá no depoimento alegou que ele tinha pulado o muro, que o policial pulou o muro também, e aí a câmera não mostrou nada disso, pelo contrário, o cara invadiu a casa do cara, chutou, pedalou a porta e até porque e levou preso. O que tu falaste da abordagem, por exemplo, em relação à cor e tudo mais, isso realmente é criticado. O que nós temos que levantar aqui é que até numa abordagem a lei determina que haja fundadas razões, então não pode sair... Fundadas razões e critérios objetivos, né? E quando abordar, tem que justificar por que daquela abordagem. Isso garantindo os direitos individuais do cidadão. Então não pode sair abordando todo mundo. Mas olha só aqui, quando fala assim, abordar em relação à raça, cor e tudo mais, claro que isso... Mas essa questão do perfilamento racial, assim, eu acho que não pode implicar muito assim, a polícia militar ou o policial militar, porque, querendo ou não,
faz parte da nossa sociedade. A gente tem uma sociedade ainda extremamente racista, né? Sim, E é que verdade. isso vai refletir, principalmente muitas das vezes, na escolha lá do sujeito para ser abordado. A gente sabe que isso. Então, acho que é uma discussão até mais ampla do que isso. A gente tem que melhorar enquanto sociedade, né, também. Aqui quem é o grande historiador a respeito desse assunto, a gente poderia ficar falando um dia todo aqui, é o Igor, né? O Igor sabe O Igor tudo. Não, poderia passar aqui um dia todo, né, Igor? Falar do Falando direito falando antirracista, aí, cara. Mas agora eu venho trazer aqui. Porque é um a assunto gente muito recebeu complexo. aqui, pessoal, olha só que interessante. A gente recebeu aqui uma informação que foi nos trazida aqui por um grande amigo, que nos trouxe o seguinte: o PM que arremessou o manobrista da ponte matou o homem com 12 tiros em caso arquivado pela justiça. Ou seja, esse policial, ele já tinha uma situação anterior, né? Que ele teria matado alguém com 12 tiros, o caso foi arquivado, né? 12 tiros, a gente sabe que, pelo que nos é contado, a polícia, tu sabe melhor do que nós, pode nos dizer, que a polícia ela é treinada a sempre 1-2, né? Pelo menos seria um treinamento que se fazia antigamente, eu não sei como é que é agora. Nunca te dar um tiro e deu. 1-2, né? 1-2. Pra neutralizar, né? Para neutralizar. Bom, 12 tiros são... No treinamento, né? Mas na realidade, enquanto 12 tiros... sanar Se é uma pessoa comum do povo, 12 tiros, ele tem que estar em intenso tiroteio para justificar isso em uma legítima defesa. Um policial, a gente pode, digamos, abrir um pouco mais o leque. Mas esse policial que jogou o cara da ponte, ele disse que o rapaz prestou depoimento ontem, isso foi, né, para que vocês saibam exatamente aqui o que nós estamos falando, foi no dia 5 de dezembro, ele prestou depoimento, vamos ver aqui, dia 4, a corregedoria pediu a prisão dele, dia 4 de dezembro, ele foi preso depois, né? A minha pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: ele foi flagrado jogando o cara, né? O rapaz esse que foi abordado. Ele não se sabe o porquê que aconteceu isso, mas o rapaz que prestou depoimento disse que o policial, que ele teria freado bruscamente ao avistar a guarnição e que numa discussão entre eles o policial teria dito: ou tu te jogas ou eu jogo você e a sua moto, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: alguém vai dizer, mas ali é uma zona deflagrada, ele já conhecia o rapaz de outras abordagens, e apesar do pai do rapaz dizer que ele era trabalhador, sempre alguém vai dizer que o excesso é a favor dos justos, né? Se diz assim, que polícia tem que fazer isso, senão tu não consegue ser policial no Brasil. A minha pergunta que eu faço agora para vocês é se é possível ser policial no Brasil cumprindo estritamente a nossa legislação. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu na minha postura como defensor público, me assusta ver o relato de policiais e militares em 24 anos no direito, me assusta ver o relato de policiais semelhantes. Então, por exemplo, assim, tráfico de drogas. Quem está assistindo agora vai se identificar. É assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Estávamos em patrulha quando avistamos o suspeito que mudou o curso da direção quando avistou a patrulha. Ou correu para dentro de casa. Dispensou um objeto não identificado na rua e fugiu na guarnição. Nós realizamos a abordagem, encontramos com ele drogas e ele apontou, olha que curioso. Levou até em casa. Ele apontou até em casa. dizendo que em casa Levou até em casa. tinha mais. Abriu a porta, levou. Aí ele apontou. abriu a casa, os policiais encontraram mais drogas. Ele apontou onde estava. E também localizaram a droga dispensada por ele, certo? E na casa tinha balança de precisão, que é inacreditável, todos têm balança de precisão, né? E sempre a droga em cima da mesa, porque se tivesse que procurar, poderia parecer que eles estariam fazendo uma busca e apreensão sem mandado. Mas a droga está sempre em cima da mesa, visível, porque como ele franqueou a entrada, a droga estava visível ali. É sempre assim. Sempre assim. A pergunta é, como pode... Eu trabalhei em mais de 45 comarcas. Como é que pode 45 comarcas no Rio Grande do Sul do Brasil, do norte do Rio Grande do Sul, do noroeste, do litoral, da serra, como é que pode esse relato ser igual?
né? Aí tu vai ver eles no depoimento, Arnaldo. Aconteceu um fato comigo, eu não vou dizer a comarca, mas assim, constrangedor. Era uma audiência através de videoconferência e o policial estava falando, fazendo seu depoimento, e eu observei que o reflexo dos olhos do policial tinha um texto. E eu perguntei para o juiz se aquele depoimento era espontâneo do policial, ele estava lendo. E pedi que ele mostrasse para nós o que era o reflexo dos olhos dele, dos óculos dele. E qual foi a minha surpresa? Ele estava lendo a ocorrência. E todos os policiais, antes de prestar depoimento, eu estava até vendo a ocorrência agora, e repetem o que tem uma determinação, salvo engano, do comando, que em casos de policiais que são testemunhas em processo, eles têm que ler a ocorrência antes. Assim, tem uma determinação do comando. Isso aí não afeta frontalmente o 155 ali do Código de Processo Penal, se eu não me engano, acho que é o 155, né? Que é a necessidade de judicializar a prova, de debater a prova, e as câmeras não seriam uma forma, então, de evitar isso, de um depoimento robotizado? Eu acho que as câmeras, pelo menos, se não evitar, elas vão inibir. Porque vamos dizer que vamos partir da premissa que tudo seja verdade, que realmente ele viu lá a droga, que o cara estava numa atitude suspeita, que correu para dentro da residência, que eles viram que tinha droga lá dentro e foi franqueado. Pô, se está sendo gravado, se realmente tudo aquilo aconteceu, beleza, né? O problema é que muitas das vezes não acontece isso. Eles têm que falar isso até para justificar aquela abordagem, porque de repente se o cara falar a verdade, ele vai ter problemas, vai responder a PAD, vai responder sindicância, vai responder até mesmo criminalmente, né? Agora, uma coisa que agora eu vou te devolver a pergunta. Qual que é o problema maior? O policial fazer isso ou o sistema judiciário como um todo, e eu estou colocando aqui o Poder Judiciário, dá tanta credibilidade ao relato deles? Eu acho que é um problema até maior do que esse. E aí, Márcio, o que tu acha? Eu acho que o Brasil... Isso é um problema social, um problema histórico. O Brasil, ele é extremamente punitivista. Então, a gente observa, por exemplo, a sociedade. A sociedade já condena alguém quando vê alguém na televisão. Fulano fez tal coisa, tem que matar, tem que fazer, tem que prender. Não sabe exatamente nem o que aconteceu, a verdade é essa. Então, eu acho que isso nós já trazemos historicamente, sabe? Do olho por olho, dente por dente. Né? Já condenar antes de saber exatamente o que aconteceu. Então, assim, essa é a difícil tarefa do advogado hoje, do defensor público. Nós estamos entre essa briga toda, né? Entre as aberrações, talvez, do Estado, né? E a sociedade. Então, num controle aí... E o direito português, se vocês forem analisar, pelo menos é uma opinião que eu trago a vocês para o debate, o direito português ele é baseado na desconfiança. Né? Só que ao mesmo tempo que ele é baseado na desconfiança, ele dá muita credibilidade e muito poder a quem tem a chancela do Estado. Vejam bem, eu chego num cartório, eu pago R$9 ou R$10 para assinar na frente de uma pessoa que o Estado delegou poderes, ele me vê assinando e ele fala, realmente, essa assinatura aqui é verdadeira. Aí ele bota um carimbo e diz que a minha assinatura é verdadeira. Ou seja, para mim é o ápice da desconfiança. Tu tem que assinar na frente da pessoa e a pessoa ainda vai pegar lá o cartão e vai ver se realmente... Às vezes eles vão te acusar de não estar assinando como o Márcio mesmo. Tira até uma foto hoje em dia. Já viu que tira foto hoje em dia? Sim. Então, para garantir que eras tu que estava assinando? O que eu noto assim? Eu acho que a gente dá muito poder para algumas figuras do Estado. Como o caso que o Arnaldo falou, que a polícia, ela tem muita credibilidade e isso é bom para o trabalho dela. Só que quando a gente fala da polícia na questão probatória, não é questão de diminuir a credibilidade policial, é a questão que é da natureza do processo. A dele defender. Não, e é da natureza desse policial. Aqui ninguém está falando, o policial vai mentir, o policial vai... Não, é uma minoria da minoria. Mas é natural que esse policial queira defender o trabalho dele, né? Então é óbvio que ele vai querer, de repente, mostrar ali
o que ele fez, aquela visão dele de mundo e defender o trabalho dele. É né? só alguém tentar se colocar no lado do policial, né? Acho que a gente tem também que ter essa percepção. Sim, mas o imagina problema, quando de sair de casa e ali tá na linha de frente, coisa que muitas pessoas estão em casa, o policial tá na rua ali, no escuro, e tendo que entrar em algum lugar, não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, imagina o que que passa na cabeça, né, Arnaldo? Tu que já foste delegado de polícia, o que não passa na cabeça do cidadão que tá ali defendendo a sociedade, mas aí o que nós estamos realmente falando é das coisas que ultrapassam isso, mas né? o que o Arnaldo falou é muito interessante, porque o Arnaldo falou um negócio que me chamou muita atenção, que é a câmera vai trazer para os autos o contexto da atividade policial. Por exemplo, o policial está muito preocupado de estar sendo filmado e daqui a pouco mostrar que ele abusou da violência na hora da contenção e da algemação, certo? Ele chutou o cara, ele algemou o cara, tá, mas tudo bem, vamos lá. Se a câmera mostrar que houve tiroteio, houve perseguição, que a viatura foi atingida por disparos, ele correu, sei lá, 1 quilômetro para prender o cara. O excesso eventualmente cometido está dentro de um contexto. Sim. Não é, eu sou malvado e me satisfaço com a dor alheia. Sou sádico e gosto de imputar dor às pessoas que eu prendo. Não, tem um contexto, o cara tá nervoso. Agora, se não tem a câmera, ele não tem um contexto. Então, pro policial também é importante. Vai ser bom, Não, e nessa reportagem do Fantástico, que eu recomendo assim, vocês assistirem, mostra ali muito claro situações envolvendo bons policiais. Mostra lá, por exemplo, um policial que prendeu um cara em flagrante porque estava roubando, furtando, acho que carne no supermercado. Aí veio lá uma irmã, uma parente desse cara e ofereceu R$1.000 pro policial não levar para delegacia, né? E aí mostra lá o policial não aceitando e prendendo a mulher lá em flagrante por corrupção passiva, corrupção ativa. Porque naturalmente a mídia ela já sobrevive de coisas ruins. Então só se mostra coisas ruins. Mostra também um outro... Mas o lado bom... Sim. Já não se mostra tanto, né? Mostra um outro policial lá indo numa área de conflito, entrando numa casa para fazer uma operação lá e pegar uns traficantes. O cara nervoso, assim, dá para ver a respiração, a tensão ali dele. Realmente é uma situação complexa, a gente sabe que o policial ele tem que ser valorizado, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser bem treinado. Tá? Então, por isso que quando a gente fala de direitos humanos, né, os direitos humanos também protegem o policial. Né? Nós queremos uma polícia bem treinada, uma polícia bem remunerada. Tá? E da mesma forma... Não, agora o Arnaldo abriu um portal violento aqui, porque olha só a frase do Arnaldo, corte aqui, ó. A população destoa os direitos humanos. Já vou marcar aqui, ó, na câmera 1, já vou pedir pro Thiago aqui, ó, marcar, colocar depois no corte a foto do Arnaldo, colocar assim, ó, direitos humanos protege o policial. Por que protege? Se eu sou policial e o Estado me dá um colete vencido, eu vou dizer, olha, eu estou sendo colocado na linha de frente de um confronto, em regiões com deflagradas aqui. Com material obsoleto. Exatamente. Então, o que é o direitos humanos, que as pessoas têm que entender? É o limite do poder do Estado. Estado, tu pode tudo, mas tu não pode fazer comigo o que tu quiser. Isso vale para qualquer um. Porque esse poder tudo do Estado, que a gente acha que o Estado pode tudo, não, o Estado realmente, ele determina o que é justo, o que não é justo. O Estado, que eu digo, todas as instituições ali, o Legislativo, o Executivo, né, o Judiciário, mas existe um freio a esse poder estatal, que é os direitos humanos. Então, se eu sou policial, eu não posso ir com um carro que está estragado, trabalhar, porque se eu precisar me proteger, fugir, perseguir, eu não vou conseguir, o colete não pode estar vencido, a munição não pode estar vencida, a arma não pode estar com defeito. Ah, mas se acontece isso, através dos direitos humanos você vai conseguir reclamar, né, Arnaldo? Tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, muitos policiais desenvolvem, né, transtornos, ali a questão do transtorno pós-traumático, muitos policiais passam por isso e o Estado tem que dar a devida atenção a isso também. Não é só cobrar lá, né? Não é só chegar depois lá, o policial faz uma coisa errada e o Estado está lá para cobrar. Mas o Estado também tem que dar outra mão e tem que fazer o teu papel com o policial ali que tá na linha de frente. E a falta de conhecimento, como eu falei anteriormente, a falta de conhecimento da população que gera deturpa
a função dos direitos humanos, né? Sim, Acha que direitos humanos é só para um grupo de pessoas e não para outros. Não, é para todos. Para todos. Claro. Outra questão agora que eu vou trazer para o E debate... nós, na Defensoria Pública, os advogados criminalistas, muitas das vezes a gente defende os policiais. Policiais que Sim. são acusados de crimes, policiais que estão ali respondendo um processo, um procedimento, está lá a Defensoria Pública ou um advogado para defender esse policial, que tem direito também à defesa. Eu trabalhei num caso, né, não vou citar a cidade nem o nome da pessoa, mas eu trabalhei num caso, olha que interessante, o delegado tinha uma conduta de confiança e respeitabilidade, uma cidade pequena, com os policiais militares. Ele determina para a sua equipe que traga um determinado mendigo, né, um morador de rua, para prestar depoimento, porque ele teria visto uma cena de crime ali, ele teria sido testemunha ocular de um crime. Ele passa essa determinação para os seus policiais, mas como aquela comunidade no interior era muito pequena, a polícia também tinha uma equipe muito reduzida. E aí se valeram, nesse caso concreto, do apoio da polícia militar para trazer o cara. Só que o cara não era réu e não era acusado de nada. Não era investigado e não era réu de um processo. Quando chegam para esse morador de rua e dizem para ele que ele tem que ir para a delegacia, ele resiste. Claro. E aí há um excesso dos policiais e trazem esse cara machucado para a delegacia. O delegado em questão, né, vendo a polícia militar do município, vendo a sua equipe trazendo o cara machucado, pergunta o que aconteceu. Ele não sei, já estava assim. E ele não toma o devido cuidado, que era, não, vamos fazer só entra na delegacia que vamos fazer o exame. Não, ele não só não faz o exame, como ainda coloca o cara na cela. Uma hora depois, quando ele vai ouvir o cara tá morto. Né? Rompimento do fígado, negócio horroroso. Né? Bom, o delegado cai na Defensoria Pública, ele não nomeou advogado, cai na Defensoria Pública, acredito eu, por confiança na instituição, né? E confiança talvez naquele profissional daquela comarca, sim. Né? Que eu não vou citar o nome, mas enfim, ele entrou em licença, eu acabei atuando, e eu chego lá, acusação contra o delegado. Tortura. Então vejam só como é que funciona, né? Um trabalho todo para provar que não havia dolo, que não havia sequer consciência, mas sim, tentando dizer que houve uma falha administrativa, mas que não houve dolo do crime. No fim, não foi entendido como tortura, né? Mas acabou respingando um abuso de autoridade, uma série de outras circunstâncias ali. Mas não como tortura, porque a tortura envolve um desejo de causar sofrimento para buscar algum tipo de informação ou obrigar algum tipo de atitude, né? E a lei de abuso de autoridade moderna, agora de 2019, a grande diferença dela, por exemplo, para a tortura, que é aquela para colher provas, né? É que no abuso de autoridade eu posso te constranger numa situação genérica aqui para que tu faça algo que pode te trazer prejuízo na tua defesa. Mas quando eu já tenho um objetivo específico ali, já sei qual é a prova que eu quero que tu gere, aí já é uma tortura, porque já é uma atividade... A violência física já tem... É um intenso sofrimento físico. Exatamente. Então, vejam só, né? Aqui nós temos um exemplo concreto do que, como muitas vezes a defesa, o policial ele tem que entender que a defesa também é amiga dele, porque o Estado que diz pra ti, seu Rambo, o Estado que diz pra ti, Márcio, vai lá e usa o excesso a nosso favor, ele não vai te perdoar. Não vai. Quando tiver uma apuração. Se tiver uma apuração, e principalmente se aquilo ali cair na mídia, meu amigo, né? A mídia ela já condena antes. Sim. Isso é verdade. Mas assim, mudando um pouco de assunto, considerando que esse podcast criado pelo Arnaldo aqui, né, tem como, digamos, o padrão de discutir o que está aí sendo, né, debate, né? Deixa eu fazer uma pergunta, começando agora pelo Márcio. Márcio, aquele caso da passageira do avião, Márcio, para quem não viu, uma moça... chamada Jennifer, né? Só fazer um parênteses aqui, tá com mais de 1.600.000 seguidores. E aí tá virando meme. Então um monte de gente colocando assim, por favor, me humilha no avião. Tem gente fazendo o papel da mãe, como estivesse falando, e gente fazendo o papel dela. Se eu não me engano, é Jennifer o nome da moça que tava na janela do avião. Então, para quem não acompanhou aí, uma moça na janela do avião comprou aquele espaço, essa moça chamada Jennifer, né? Exercendo o direito dela.
A família da Aline, que seria a mãe da criança, compra passagens ali na volta da avó, né, para que a criança fique bem acomodada, mas a janela não pertencia a ela. Eles pedem para que a Jennifer se ceda a janela para a criança se acalmar, que ela estava tendo realmente tinha ficado nervosa, chorosa, porque queria ficar perto da avó e da janela. Num primeiro momento era perto da avó. Aí eles colocam ela mais próxima da avó, ela não para de chorar, e no fim entendem que também teria que ser a janela, pedem para ela, ela não cede. E aí é gravado um vídeo que a Aline disse que não foi ela que gravou, né? E ela pede a responsabilização da Jennifer e da pessoa que filmou. Enfim, é gravado um vídeo onde a mãe da criança diz: tu não tem empatia, né? E tu ainda fechou a janela para que a criança não veja. Enfim, algo nesse sentido está sendo debatido, né? Não entrando aqui na questão do fato em si, mas vamos pegar esse exemplo. Pergunta que eu te faço: existe algum crime contra a honra, contra essa pessoa que não quis ceder o local onde ela estava no avião? Ela pode se negar, Arnaldo, a não entregar isso? Como é que funciona essa situação hoje, que é o seguinte: as pessoas têm usado as redes como meio de ataque e de defesa. E isso pode acabar no aniquilamento da reputação de alguém. E também, que já é um determinado crime, ou pode causar lesão psicológica a alguém, e muito mais, pode também ferir a honra subjetiva, o que a pessoa acha dela mesma. Porque, de repente, se acontece um julgamento público, onde as pessoas dizem: você não tem coração, você é uma pessoa má, né? Isso pode gerar um sofrimento no sentido de: será que eu sou essa pessoa realmente que estão dizendo? Será que eu sou má? A pergunta é: como é que vocês se posicionariam nesse caso aí, envolvendo a janela do avião, a Jennifer e a Aline e a sua família? Como o Igor citou as redes sociais, a rede social ela pode gerar tanto o fator positivo quanto o negativo. Sim, verdade. Mas as pessoas estão acostumadas hoje, inclusive eu já falei muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, vídeos que eu gravo, conselhos que eu dou. A rede social para muitas pessoas é uma coisa nova. Então as pessoas acham que elas podem fazer que quiser, tudo, né? Fazer ou falar o que quiser nas redes sociais, que nada vai acontecer com elas. O que não é verdade. Tudo que se fala nas redes sociais, que se comenta, se posta, pode sim voltar contra a pessoa. E aí, através das redes sociais, se comete crime. Injúria, calúnia, difamação, exposição de imagem. Inclusive com pena aumentada em triplo, hein, galera? Aumento de pena no triplo aí para crime contra a honra praticado em rede social. E mais, por quê? Porque muitas vezes a pessoa comete um crime através da rede social e não tem volta. Por quê? Como o Igor falou, aquilo vai ficar. Aquilo ali fica. E mesmo que tire da rede social, de uma rede social aqui ou ali, quando cai num grupo de WhatsApp, nunca mais vai acabar aquilo ali. E a sociedade, ela julga. Tem muitas pessoas que, nesse caso da Jennifer, estão criticando muito, falando que ela é um monstro, e muitas pessoas já estão julgando ela antes de saber exatamente como é que funciona a coisa. Então, com certeza, ela estava exercendo o direito dela ali, ao meu ver, claro, exercendo o direito dela, tá? Ela comprou passagem, está ali, não está cometendo nenhum ilícito ali. Não tem nenhuma regra que determine que ela ceda o lugar. Porque ela teria que ceder o lugar. E agora, quando a mãe, quando o outro lado filma ela, filmar não é proibido, pessoal. Não é proibido filmar ninguém. O que é proibido é expor a imagem de alguém. Isso é importante. Hoje em dia, nós estamos andando na rua, estamos sendo filmados. Tu entra num local, está sendo filmado, numa clínica, num restaurante, num supermercado. Mas filmar e expor, aí sim a gente entra num fator importante. Nós chegamos, a gente recebeu uma mensagem importante aqui agora, de um outro também colaborador, perguntando para o Arnaldo se, numa abordagem, olha que pergunta, hein? Que pergunta, agradeceu pelos nossos colaboradores aqui. Numa abordagem policial, eu posso filmar o policial? Que alguns policiais falam assim: você não pode me filmar, que eu não autorizei, mas ele está numa ocorrência e ele é um agente público. E aí? A meu ver, sim. Ele é um agente público, ele representa o Estado. Naquele momento ali da abordagem, esse policial, a meu ver, não tem direito à intimidade, privacidade. Ele está ali como agente oficial do Estado.
Ainda mais se você está num local público, num local aberto ao público, você pode filmar sim. Eu não vejo problema. E essa é uma informação para a sociedade. A sociedade não sabe como é que funciona então isso. Então fala aqui para a câmera. Agora, tem diferença também entre você filmar aquela ação do policial, até para se resguardar, porque vai que daqui a pouco tu tá respondendo um processo por crime de desacato ou desobediência, sim, você vai poder usar aquela prova que você fez em teu favor, né? Sim. Agora, outra coisa também é aquilo, né? Expor o policial, exagerar, aí você pode estar abusando também desse poder. Né? A gente Márcio, vê muita... Márcio, só um pouquinho, Márcio, fala aqui para a câmera 2 o seguinte, eu moro em Canela e me sinto prejudicado pelas abordagens policiais. Eu posso filmar para mostrar esse abuso, Márcio? Crava para nós essa informação aí. O que todos nós devemos saber é que, vamos lá, o policial, enquanto ele está em casa, ele tem o direito dele de imagem. De folga. Quando está de folga. Sim. Se ele está a serviço, ele está representando, como disse o Arnaldo, o ente público, o Estado. Boa. Agora eu entendi. Boa, excelente posição. O Estado, ele está representando o Estado. Então... Agora eu gostei. Um dos requisitos da administração pública é a publicidade. Então, todo ato da administração pública, ele tem o requisito da publicidade. Então, enquanto não só o policial, mas todo mundo que estiver representando a administração pública ou empresas que estão trabalhando para a administração pública, naquele momento a imagem dele é pública. Então, numa abordagem policial ou em qualquer outra situação, a pessoa pode gravar sim. Agora, como disse o Arnaldo, gravar é uma coisa, mas e se eu estou gravando e já começo também a cometer algum crime na minha gravação, eu começo a injuriar, a desacatar o policial Igor, a coisa não vai. Como eu estou falando, filmar para se proteger. Quem estiver por perto pode filmar? Pode filmar. A gente vê muitas irregularidades, muitas aberrações, como a pessoa filmando... A pessoa que está exercendo a função pública vai lá e puxa o celular, já agride. Isso é proibido, pessoal. Então tudo tem um limite. Sim. E até uma então discussão, pode filmar, sim. Até uma discussão, né, muito interessante que a gente vê, principalmente nas redes sociais, nas audiências, né, judiciais. Né, às vezes o advogado ali quer filmar aquela audiência, quer filmar, por exemplo, algum abuso por parte do magistrado. Tem toda uma discussão sobre isso, porque no Código de Processo Penal não tem nenhuma regulamentação específica. Aí se usa do Código Civil. Há o entendimento que se usa a regulamentação do Código Civil, que fala que a audiência pode ser gravada e tal. Então você vê nas redes sociais, né, muita discussão ali, muitos embates. Mas hoje o STJ se posiciona no sentido que poderia gravar. Sim, sim. Isso Mas é aquilo, uma coisa é você gravar ali pra si, tá? Outra coisa, por exemplo, você expor. Então, assim, se vai divulgar aquilo, né, tem um cuidado, pelo menos, de não, sei lá, focar na imagem do juiz. Porque as pessoas estão se filmando só, né? Não expõe ninguém ali. O advogado se filma. Tá, mas o advogado, agora é polêmica, hein? O advogado, pessoal, se faz aqui, nós temos o patrocínio aqui, muito gentil da Erva Mate Bernadon, tá? Sem adição de açúcar, ó. Não, em folha, a folha é verde mesmo. A galera fit aí, ó. Não, colhe e já bota na embalagem para vocês aí, ó. O Nilson Reck é o representante da região aqui, tá? E o telefone dele é 999-296518. O Nilson Reck. É importante, quem quiser aí essa erva mate, eu recomendo, viu? Para estudar, para ler um processo, vale a pena. Deixa eu trazer uma polêmica aqui também, acho que é um debate importante a gente fazer. Nas discussões, muitas vezes, a gente observa as pessoas usando termos injuriosos em relação à raça ou origem, certo? Como é que explica para o pessoal aqui como ficou essa questão da mudança da lei em relação à injúria racial ser considerado racismo? Ou seja, o que é injúria, né? É ofender alguém. Então, se eu ofendo alguém dizendo você é um negro safado, antes isso ia ser considerado como um crime contra a honra, como chamar a pessoa de seu burro, seu idiota. Mas agora, como é que vocês podem explicar isso para nós no que diz respeito à mudança da lei que trouxe isso para uma visão mais abrangente, considerando a injúria racial o crime de racismo, e aí sim, aí sofrendo a impossibilidade de
fiança, né, e não prescrevendo, enfim. Como é que vocês comentam isso? Porque as pessoas numa discussão, elas procuram fazer aquela falácia, né, ao invés de discutir o mérito da situação ali, parte para agressão ao emissor da opinião, né, a famosa falácia ad hominem, né, e que é uma forma de evitar o debate agredindo quem está falando, né. Como é que vocês avaliam isso e como é que tipo de cuidado a gente pode passar aqui para as pessoas no trânsito, né, onde as pessoas costumam perder mais a paciência, num jogo de futebol, porque isso é um crime grave, né, e a pessoa pode realmente ter um problema muito grande, né, não adianta depois pedir desculpa, dizer que foi uma brincadeira, meu avô é negro, eu tenho meu melhor amigo é negro. Eu namoro um nordestino. É. Como é que vocês avaliam isso? Não, a gente teve uma importante alteração, né, que foi a Lei 14.532 de 2023, entrou em vigor em janeiro de 2023, e a injúria que leva em consideração raça, cor, etnia, procedência nacional, ela sai ali do 140, parágrafo 3º, e migra para o artigo 2º-A, lá da Lei 7716 de 89, né, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, e dentre outros aspectos lá da lei do racismo. Já havia uma jurisprudência consolidada do Supremo, já de tempos, no sentido de que a injúria racial, essa, mesmo antes da alteração, já era imprescritível, já havia toda uma construção em cima, né, de que quando a Constituição falou lá que o racismo é inafiançável e imprescritível, que o racismo ali colocado pela Constituição ele poderia abranger inclusive injúria racial, que na época estava no Código Penal, e aí veio a lei aí em 2023 e sai do parágrafo 3º ali do 140 para o artigo 2º-A. E é uma coisa assim interessante, né, que a gente até brinca na OAB na época que eu dou essa aula ainda, mas antes da alteração, porque veja, era um crime que era imprescritível, mas a ação penal era pública condicionada à representação, ou seja, sujeita à decadência. Então, pô, peraí, não prescreve, mas se o cara lá não representar em 6 meses, decai, né? Uma coisa assim, uma aberração, né? Agora, a lei mudou isso, ação penal pública incondicionada, justamente ali para promover. E o que é interessante também, né, são as decisões do Supremo, né? Que a injúria transfóbica, a injúria homofóbica, né, caracteriza essa injúria preconceituosa, discriminatória, sujeita a uma pena maior, tal. Tem várias decisões, inclusive, por exemplo... Sem fiança também? Sem fiança. Procedência interna, né, procedência nacional interna. Então, por exemplo, o cara veio do Nordeste aqui para o Sul, sofre preconceito, sofre ali algum tipo de injúria, também seria essa injúria aí do artigo 2º-A. Márcio? Só completando o que o Arnaldo disse, importante é que as pessoas entendam que injúria racial não é só para a raça negra. Por isso que se diz. Origem também, origem, né? Origem, raça, essa questão da orientação. Tipo assim, é para todos. Então, as pessoas têm na mente que é só para uma... Não, é para todos. Eu acho que a origem é uma das coisas que acontece muito a ofensa em relação à origem, né? Isso a gente nota bastante isso, que as pessoas não se dão conta da gravidade do delito, né? No que diz respeito a tu trazer essa segregação geográfica, né? Numa discussão de trânsito, as pessoas se perdem nisso e é um crime grave, né? Que não é uma questão de pedir desculpa ali, porque é uma situação bem, bem delicada. E uma pergunta assim que eu trago para vocês a gente na defensoria, né, e o Márcio na advocacia criminal, a gente lida com o destempero das pessoas, com a falta de educação, com o impulso, né, com a impulsividade. Eu digo que acho que 60% dos crimes são cometidos por uma ansiedade e uma impulsividade combinadas ali, né? Quando eu trabalhava no Palácio da Polícia, aqui no Rio Grande do Sul, na área criminal, atendendo os flagrantes que chegavam ali, eu sabia até que o crime tinha horário. Era das 7 da noite às 3 da manhã, era impressionante a quantidade de delitos que eram cometidos nesse horário da noite, né? Então, assim, a gente vai pegando um pouco da receita de alguém cometer um crime. Se vocês fossem dizer que características vocês percebem em um acusado de maneira geral,
que características que vocês pontuariam, assim? Mas que tipo de Características emocionais, assim. Uma pessoa que costuma ter problemas na área criminal, que tipo de características emocionais ele apresenta? Vocês acreditam que a impulsividade seja uma característica? Acredito que sim, tem um problema da drogadição, né? A gente na Defensoria, a gente vê muito isso, né? O usuário lá de drogas, de crack, que comete ali furtos ali para vender aquele objeto a preço de banana e conseguir ali dinheiro para conseguir droga. E é um problema também que perpassa ali pelo uso de droga, né? Que infelizmente está aumentando na nossa sociedade, muita gente com dependência química séria, e isso gera um aumento da criminalidade também, né? Vocês acreditam que a saúde mental ela é realmente um problema na questão criminal? Acredito que sim, é um problema muito sério e que a gente tem como sociedade que rever isso e tratar isso, né? Não é besteira, não é palhaçada, né? A depressão, ansiedade, né? Esses transtornos psicológicos são problemas sérios e que devem ser tratados com a dignidade, né, necessária. Por que eu pergunto isso, dessas características que a gente vê? Porque quem está nos vendo agora e ouvindo pode perceber em si alguns pontos de melhora para evitar, porque eu vejo assim, ó, que o trânsito ele é democrático. É impressionante os delitos que as pessoas ditas, pessoas de bem, normal, que nunca entraram numa delegacia, podem cometer no trânsito. A gente está falando aqui de injúria, de lesão corporal, de homicídio. Lesão corporal não só culposa, mas lesão corporal dolosa. Os caras saem do carro, começam a... Dos crimes de trânsito. Dano, o cara pega, sai do carro, começa a chutar... Passar em semáforo vermelho, não esperar alguém atravessar na faixa, não. Isso são crimes de trânsito. E o interessante é que a gente escuta muito como advogado criminalista dizendo assim, advogado criminalista só defende bandido. Mas o que é o bandido, então? O que é o bandido, é verdade? O que é o bandido? Isso é a sociedade, como eu te falei, punitivista. Sim. O que é o bandido? Todos nós podemos cometer crimes. Crime não é só alguém matar alguém. Embriaguez ao volante. Crime não é só alguém matar alguém. É alguém injuriar alguém, é alguém passar num sinal vermelho, é alguém não pagar um tributo. Sim, então, assim, aquele empresário, de repente, que só nega imposto, é crime. Então, assim, as pessoas elas têm que começar a entender melhor todo o sistema. E não só criticar, e não só ofender, porque numa dessas já é uma ofensa, né? É verdade. Olha que interessante aqui, ó. Estudos indicam que a prevalência de transtornos mentais entre a população carcerária é significativamente alta. O uso de substâncias psicoativas, né? Transtornos mentais, realmente como ansiedade e depressão, está presente na pessoa que eu não digo dentro da cadeia, eu digo ele é recebido lá com esse sintoma. Mas aqui eu vou trazer uma outra característica que me chama a atenção. Vocês não chama a atenção de vocês, profissionais já com um certo tempo, né? O Arnaldo já chegando aos seus 55 anos, né? Que isso. Tem nem 40 ainda, calma aí. Mas assim, profissionais com longa caminhada, não chama a atenção de vocês um detalhe muito chocante para mim, a ausência paterna. É difícil eu encontrar uma pessoa envolvida em crime que não tenha uma dessas duas características, ausência paterna e baixa escolaridade. Perfeito. A ausência paterna, confesso que eu não pergunto, mas baixa escolaridade, pelo menos que a gente vê na prática muito. E o que eu observo em quase todas as situações, uma família completamente desestruturada. Sim. Então, assim, a família de uma forma geral desestruturada. Pode ser pai, mãe, família. Eu acho que são fatores que aumentam as chances, mas a criminalidade como um todo tem inúmeros fatores. Né? Você pode ter uma família estabilizada, tudo certinho, ter escolaridade mesmo assim. Mas uma ali vai para o lado que não era para ir, né? Cria 10 iguais, sim, uma vai às vezes você vê assim, 2 irmãos que são criados iguais. Mas olha só, eu vou trazer uma polêmica aqui. São vários fatores, né? Mas eu vou trazer uma polêmica aqui. Pesquisa em uma penitenciária de Dourados, tá? 222 internos revelou que 92% dos presos não tiveram a presença do pai durante a infância. Centro Socioeducativo de Minas Gerais, 69% dos jovens internados não tinham a presença dos pais. Eu posso dizer que eu fiz essa pesquisa quando eu trabalhei na execução criminal em Porto Alegre,
E, se eu não me engano, era 92% dos presos atendidos pela defensoria naquele período que eu fiquei, que foi um período de mais ou menos uns 9 meses, não tinham pai. Por que eu notava isso? Eu notava na certidão, na carteira de identidade ou certidão de nascimento do preso, ou até mesmo ali na qualificação dele, o tracinho no nome do pai. E isso me causava muita suspeita, porque tudo bem, a gente sabe que a complexidade de quem comete um crime, ela é gigantesca, né? Porque tu não pode colocar a questão social, porque os crimes mais graves da sociedade são cometidos porque tem escolaridade alta, como corrupção, né? Cada delito ele tem uma característica, né? Sim. Mas algumas coisas me chamam a atenção, como a ausência do pai nos crimes violentos, me chama a atenção, e me chama a atenção a baixa escolaridade nos crimes que envolvem crimes contra o patrimônio. Então vamos lá, crimes patrimoniais, baixa escolaridade. Porque está muito ligada à ausência de oportunidades, né? Nos crimes que envolvem violência, a ausência do pai. A alta escolaridade nos crimes que envolvem o colarinho branco, a pessoa que não se suja, né? Que é crimes de corrupção, organização criminosa, que já envolve lavagem de dinheiro, né? E nos crimes engraçado que nos crimes de violência doméstica, relatos de violência na infância. Atos de violência, questão de repetição de padrão, né? O cara via Exatamente. lá o pai batendo Sim. na mãe e acaba, É verdade. felizmente, repetindo esse padrão. E tu tocou num ponto muito interessante, né? A Defensoria Pública tem um projeto pioneiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que é o Pai Presente, você se lembra? Sim. Que é um projeto bem bacana, assim, quando sai lá o registro e tal, que não tem o nome do pai, né? Eles mandam um ofício para a Defensoria, comunicam com a Defensoria Pública, e aí a Defensoria Pública chama aquela mãe lá, que está só como mãe na certidão, e aí a gente busca ali investigar a paternidade, inclusive até com exames, né? A Defensoria Pública de forma extrajudicial faz, e muitas das vezes se consegue ali ter o pai, porque é uma importância, né? Ter o pai na certidão de nascimento. E por que eu trago esse assunto que ele é polêmico? Porque, assim, o que nós vamos fazer, agora é a pergunta para o Márcio aqui, para começar, o que a gente pode fazer para evitar essa sensação de enxugamento de gelo? Por exemplo, ontem, né, foi inaugurado aqui no Rio Grande do Sul novas unidades de encarceramento na cadeia pública de Porto Alegre. E eu ouvi, eu acho que é a Sonali, a juíza da execução, né? Sonali, acho que é o nome da juíza, falar sobre, vou até pesquisar aqui se é Sonali mesmo, ela falando assim, que bom que a gente vai ter um número maior de vagas, mas a gente pede que não haja superlotação nessas. Porque, se eu não me engano, são 3, né? Cada cela cabe em 3 ou 6, e às vezes já teve o presídio central em Porto Alegre, a cadeia pública já foi colocada como o pior presídio da América Latina. Num local que caberiam 6 pessoas, tinha 60, né? Por que eu trago essa informação para vocês? Porque o que a gente pode fazer para fazer com que a recuperação, né, do sistema como um todo passe pelo atendimento individualizado do encarcerado? Por exemplo, vocês não acham que a pessoa que comete crimes patrimoniais, ela tem uma necessidade de evolução pessoal numa área diferente de quem comete crimes violentos, diferente de quem comete... Essa é uma dúvida que eu tenho e trago para vocês. Como, por exemplo, como trabalhar a ideia de que a pessoa tem que dominar a sua agressividade se ela vem numa caminhada de infrator como adolescente em crimes violentos, depois adulto em crimes violentos? Como a gente pode trabalhar com isso, né? Dentro de um presídio, numa cadeia pública, Márcio? Eu acho que, como tu falaste, só aumentar o número de vagas não adianta. E eu acredito que se pensa quase que exclusivamente hoje no nosso país em aumento de vagas. O que se pede? Vamos construir mais presídio, o que não vai adiantar realmente, porque hoje o Brasil... É Sonali da Cruz, o nome da juíza. O judiciário parece viver em uma bolha. Uma das afirmações que ela fez. Continua. Hoje o Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China. Então, quer dizer, será que o Brasil é o terceiro maior país perigoso do mundo? Não. Sim. É porque se coloca o quê? Prende.
30% dos presos no Brasil são presos provisórios, por exemplo. Esse tema que o Márcio está falando realmente é um dos só grandes prender, problemas. então? É o excesso de E as prisão políticas preventiva. públicas, O excesso de prisão preventiva. A gente tem que se dar conta que mais da metade, seguramente, dessa população carcerária aí são de presos provisórios, né? São de presos preventivos, enfim, que muitas das vezes podem ser absolvidos ao final do Eu processo. não tenho essa informação agora, mas, por exemplo, como eu te falei, terceiro país em números de presos no mundo. Mas Não, qual é o maior... O Brasil não é o país mais perigoso do mundo. Não, Então, assim, é porque só se pensa em prender. E hoje se consegue identificar... E a nossa justiça penal não é eficiente. Não é a terceira mais eficiente do mundo. Não é? Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Tá uma coisa que não bate. E em relação a identificar e tratar cada um diferente, desde criança, nas escolas, já se consegue, se tiver um profissional, já consegue se identificar aquele ali que tem algo estranho, porque muitas vezes a criança tem uma agressividade na escola, se for procurar mais a fundo, é um pedido de em socorro. casa. É um pedido de socorro, Em casa, é o pai que de repente, a mãe que de repente, assim, é algo em casa. Então, assim, se identificar desde a infância, talvez, mas é uma coisa muito complexa, muito difícil, são políticas públicas, tratar cada um diferente do outro, enfim, é muito difícil. Hoje só se pensa em prender, porque 30% dos presos são provisórios. De 700 mil presos existentes no Brasil, 30% são provisórios. É muita gente, né? Então tu vê, por exemplo, alguns casos. Tu pega, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Claro que se o cara for o comandante lá, o gerente, o chefe, né? Aí tu até pode pensar, beleza, prender preventivo e tal. Agora, uma pessoa que não tem essa posição de gerência, uma posição de mando, que foi pego ali, por exemplo, com 10 gramas, com uma bucha de maconha ali vendendo uma situação de venda. Nunca passou nada, não cometeu nada. Que faz aquilo ali para sustentar o vício. Será que é melhor prender essa pessoa ou tentar encaminhar para fazer um tratamento? É uma condenação antecipada, né, Arnaldo? Mas olha só. Condena-se antecipadamente. Olha a informação que o Márcio trouxe. Estados Unidos, com 2,2 milhões, é o primeiro. China, com 1,65 milhões de presos. Brasil com 773 mil esses presos. Dados aí, salvo engano, acho que é do Senasp, que eu usei isso no meu mestrado. Salvo engano, é de 2018, 2019. Para cá Pode já ser muito mais. Para cá já deve ter aí aumentado um pouquinho a Rússia, 642. São a 2020 esses dados. 2020, isso aí, ó. E essas alterações, últimas alterações em relação a leis a descriminalização de maconha, de não cumprir ou cumprir a prisão em segundo grau, isso não fez alterar muito, porque se prende mais do que solta. E engraçado que o CPP, desde 2011, né, ele já vem passando por mudanças ali para colocar a prisão preventiva de forma mais criteriosa, com requisitos, né? Tem até aquele princípio lá que a gente estuda quando a gente fala em medida cautelar, em prisão cautelar, a excepcionalidade da prisão cautelar, né? Só se poderia prender, né, na impossibilidade, por exemplo, de substituição por medida diversa da prisão, e não se que é o faz 319, análise, e não se faz essa análise. Muitas das vezes a prisão preventiva é a prima ratio, né? A primeira, é mais fácil manter a prisão. Então, às vezes o legislador ele até tenta trazer essas regras, tentar, enfim, colocar a prisão preventiva ali como último, né, no degrau ali, mas não pega, né? Não pega, às vezes depende também do judiciário. Vou dar um exemplo, né? Eu já fiz um júri, acho que o Márcio e o Arnaldo vão poder dizer também, eu já fiz um júri que o cara estava há 3 anos preso preventivamente e o resultado do júri foi a absolvição. Imagina. O que a gente faz com uma pessoa que ficou presa? Imagina preventivamente por 3 anos e depois ser julgado inocente. E ser julgado inocente. Então, nesse caso concreto, era muito interessante porque até conto essa situação para a importância do estudo, né? A importância da pesquisa por parte do profissional, né? A acusação era que um desafeto de uma noite anterior de um baile. Então, uma pessoa brigou com outra num baile e no outro dia de manhã aparece o cara morto na sarjeta de uma avenida de uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. E foi acusado, essa pessoa, eu sei que ele brigou com esse cara na noite anterior, né? Ele tinha álibi, não, mas eu já estava em casa, mas as testemunhas todas disseram. Né? Os policiais que atenderam a ocorrência também disseram a mesma coisa, não, eles brigaram, separaram e tal. A acusação trouxe a ideia de que ele esperou acabar o final da festa para agredir o outro com um pedaço de uma barra de ferro, um instrumento contundente, era a acusação, e tinha foto do local do crime.
Eu recebo o processo para fazer o júri, porque esse processo era mais antigo do que eu. Acontece muito na defesa, às vezes ela vai atuar no júri. O que me chamou a Pessoa, atenção? desafio Exatamente. enorme, né? O que me chamou a atenção? As fotos coloridas do local do crime e do cadáver me chamou a atenção 3 situações. Primeiro, as mãos do cadáver estavam com uma espécie de ranhuras, assim, de quem tivesse colocado a mão no chão para se proteger, né? Aquele esfolão, né? Esfoladas as mãos. Tinha 2 marcas de frenagem. Tinha 2 marcas de frenagem que conduziam até o fio da calçada. Tá? Eu falei, bom, a perícia tinha que... Se isso estava no local do crime, a perícia, ao meu ver, deveria ter levado a hipótese de que pudesse ser um atropelamento. Sim. Certo? Embora ele não tivesse lesão na perna e no joelho, ele tinha lesão nas costas, tinha lesão na nuca e tinha lesão no lado direito aqui da cabeça, né? Na zona, acho que é parental, né? Aqui. E aí eu vou pro júri levantando essa hipótese, né? De que a polícia e a perícia deveriam ter excluído a possibilidade de que fosse um acidente. Porque, veja bem, o cara sai de uma festa bêbado. Se alguém bate e não presta socorro... Se o cara tá bêbado também dirigindo, aí Sim, é o combo, né? É o combo. Né? Bom, e levo para o júri essa questão. A negativa do réu, o álibi dele, que não foi afastado pela acusação, né? E os jurados se convencem disso, o cara 3 anos preso. Quem devolve esses 3 anos, né? E o que os jurados decidiram, né? Claramente, pelo que se conversou, pelo que eu conversei com os jurados depois não é que eles tivessem certeza de que o cara morreu atropelado, mas havia uma dúvida considerável sobre isso. Por quê? Porque, para mim, o que eu acho que aconteceu? O cara percebeu o carro, antes da batida, ele deve ter dado algum pulo para tentar evitar, mesmo assim foi atingida, a lesão nas costas tinha microcortes nas costas e um grande corte nas costas, que não foi o caso à morte, a causa à morte foi mais a lesão na cabeça. O que eu trago para vocês agora, nós mudando de assunto, é o seguinte: o Brasil teve uma tentativa de mudança na legislação que parou no Supremo, que era o juiz da instrução, né? O juiz que receberia as provas... Juiz das garantias. Juiz das garantias, né? Analisaria as provas, determinaria prisões ou não, e outro juiz só para julgar. No Uruguai eles chamam de juez de la instrucción, certo? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês acreditam que o juiz que determina a prisão lá no início do processo, ele já não está contaminado no sentido de ele já sabe, ele já tem uma convicção se o cara é inocente ou culpado, e o que ele vai fazer depois é só buscar elementos para confirmar o que ele acha desde o início. Sim. E trago para vocês também um outro elemento que é um livro, e aqui eu falo para a câmera 1, aqui para o Thiago, que é Mentes Moralistas, do Jonathan Haidt, que ele diz que nós decidimos por emoção, que seria o elefante, e a razão ela apenas tenta justificar decisões emocionais, que seria um jockey em cima de um elefante. Sabe aquela coisa? Essa pessoa nunca me fez mal, mas eu não gosto dela. Então eu vou... Leiam esse livro porque ele explica o porquê que democratas nos Estados Unidos votam em democratas, mesmo que o candidato seja muito ruim, e por que os republicanos votam em republicanos mesmo que sejam muito ruins, porque eles dizem o seguinte, que as pessoas têm gatilhos diferentes. Tem pessoas que até por uma questão biológica, uma herança biológica, não se assustam com o novo e têm uma atenção muito especial com a solidariedade, com a empatia. E que isso tem uma série de contribuições, inclusive como a sua herança biológica lá, como a tua tribo reagia a um personagem novo, né, a uma tribo vizinha. E tem pessoas que se assustam muito com a novidade, tem muito medo da troca do antigo pelo novo. Pessoas que se assustam, por exemplo, com alguém que pode vir tomar os seus direitos e que são despertadas por outros tipos de gatilho mentais, né? A pergunta é, o juiz, ele tem essa sensação de gatilhos sendo atingidos na sua visão, na sua emoção e apenas busca confirmação?
Ou vocês acham que é possível um juiz que manteve o cara 3 anos preso, Como é que vai absolver? ele vai absolver? Eu acho que, é como eu falo sempre, é a difícil tarefa de nós, enquanto defesa. Porque, realmente, como nós vivemos em uma sociedade onde já se julga antecipadamente, eu acho que sim, já se traz isso lá no fundinho, sabe? Já vem contaminado em manter preso, e aí cabe a nós, enquanto defensores e na defesa, mostrar que isso não é possível, porque manter uma pessoa em preventiva 3 anos, muitas pessoas não... A lei diz que não precisava disso tudo, não é? Então, não é, Arnaldo? Eu acho que O juiz... já sim vem contaminado. Até porque um processo durar 3 anos, né? Eu acho que é uma alteração positiva, né? Lembrando lá que o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu, mas julgou o mérito já, enfim, já tem alguns meses, né? E aí fixou um prazo para o judiciário implementar o juiz das garantias. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, acho que no ano que vem, ali, Mas de repente, primeiro, segundo achas? semestre. Não, o que vai funcionar, por exemplo, tu pega lá, sei lá, Gramado e Canela, né? O que vai acontecer na prática? Não sei se eles vão criar um juiz regional das garantias. Parece que tem algumas atitudes nesse sentido. Mas eu acho que, por exemplo, o juiz de Canela seria o juiz das garantias do juiz de Gramado. O juiz de Gramado seria o juiz das garantias. Sim. Então, é uma forma, né, de você Operacionalizar isso. Operacionalizar, sempre, né? tentar se melhorar, mas também de você garantir a imparcialidade, né? Porque realmente o juiz que já teve um contato com aquele processo, que já inclusive decretou uma medida invasiva, né, restringindo a liberdade de alguém. É o mesmo que vai jogar lá na frente. É o mesmo que vai jogar lá na frente. Então, muito improvável que esse juiz lá na frente, de repente, absolva. Até porque esse juiz ele já vai se sentir forçado a condenar. Porque se ele absolve, de repente Sim. ele está reconhecendo que lá no início ele errou, porque não deveria ter prendido. Então é complicado. Acho que é uma inovação muito, muito positiva. E pelo que eu converso com alguns juízes, assim, são favoráveis também. Nós tivemos aqui uma notícia que está nos principais sites de uma trama onde o marido bola um acidente de trânsito para receber um seguro no valor de 1 milhão. Esse caso, ele foi feito aqui, esse caso é de Uberlândia, em Minas Gerais, né? E nós tivemos um caso aqui, acho que no Rio Grande do Sul também, do caso em que a sogra está sendo indiciada pela polícia por ter tramado a morte da nora que queria se separar do seu filho e perder patrimônio e tal. Eu trago esses 2 casos criminais para perguntar para vocês. É verdade que sempre tem uma senhora com a janela aberta comendo uma bolacha como testemunha? É possível um crime que não tenha testemunha? É possível não ser descoberto um crime? Eu acho que é impossível, quase impossível hoje. Nós tivemos um caso aqui dramático, né, envolvendo uma situação em Novo Hamburgo, que o marido desta senhora assassinada fez passeata com a foto dela, procurando saber onde ela estava, acreditando que ela tinha sido sequestrada, e foi descoberta pela perícia gaúcha um bloco de notas num dia anterior à morte dela, que teria sido apagada pelo computador, aonde tinha o passo a passo que ele ia dizer. Meu Deus. Ali foi a prova, o passo a passo que ele teria que dizer à polícia quando fosse perguntado o que ele fez, me acordei tal hora. A pergunta que eu faço é possível então ter um crime perfeito? Perfeito? Hoje eu acho que hoje é difícil. Hoje talvez quase impossível eu acho que talvez se não tiver interesse aqui, eu acho na resolução, mas eu acho que hoje em dia existe tanta tecnologia, tanta... Não tem como. O que pode acontecer é um crime, de repente, mal investigado. A gente sabe das limitações da polícia. São muitas investigações, muitos inquéritos. Às vezes ali não tem muito pessoal. Mas quando a polícia quando a polícia se dedica, eu acho que ela consegue chegar à elucidação. Assim. Vamos pegar, por exemplo, quer ver o caso Robinho, lá da polícia da Itália. Porque você, em tese, era um crime que já tinha acontecido há muitos anos.
né? Você tinha ali o depoimento, de repente, da vítima, né? E os amigos dele ali. Como é que você vai... Porque no Brasil tem muito isso, né? O padrão probatório, ele muda de acordo com o crime. Porque, por exemplo, tu pega os crimes sexuais aqui, a palavra da vítima acaba sendo muitas das vezes suficiente e o cara muitas das vezes é condenado só com base na palavra da vítima. Nesse caso do Robinho, eu posso falar porque, enfim, foi julgado, transitou em julgado, enfim, saiu matéria até sobre isso, inclusive recomendo lá o documentário, acho que é no Globoplay, que fala sobre o caso Robinho. A polícia lá da Itália fez um baita de um trabalho. Os caras colocaram escuta no carro deles. Os caras, por exemplo, intimaram amigos dele para ver o que eles iam falar depois. Então, tipo assim, tem lá os amigos do Robinho que estavam ali envolvidos naquela boate, estavam lá na boate. Aí um é intimado para prestar depoimento da polícia. E aí a polícia depois pede lá para interceptar o telefone para ver aquela conversação entre eles. Porque o cara vai falar com os amigos, vai falar, não, olha só, pô, a polícia me chamou aqui, que não sei o quê. Então, até isso a polícia lá da Itália teve o trabalho de fazer. Então, assim, eu acho que dá sim para investigar, quando a polícia se dedica, quando a polícia pega aquilo ali, ela consegue elucidar sim. Eu queria colocar uma situação aqui que ele está falando aqui, tá? E falou em tecnologia. Os crimes cibernéticos, talvez. Devido à falta de preparo, talvez, ou tecnologia, até por parte da investigação, não sei, a dificuldade de seguir, talvez, esses golpes através de internet. Mas o dinheiro sempre deixa rastro, né? Matemática, né? A matemática. Né? Mas aí o que falta, então? Porque quando, muitas vezes, isso acontece todo dia, toda hora, né? Nós somos alvo todo momento de mensagens. Olha, você isso, você aquilo. Sim. Uma coisa, o aplicativo do Sicredi não deixa tu mexer. O aplicativo bancário do Sicredi, ele não deixa tu mexer se tu tiver em ligação. Justamente para evitar que os idosos, que eram principais vítimas, né, fossem conduzidos por alguém, mediante uma alegação de fraude, fossem conduzidos agora tu entra na tua conta, agora tu faz isso. Olha que interessante. Mas hoje, né? Nós temos até, falando não só de depósito bancário, mas às vezes tem agora, eu graças a Deus nunca passei por isso, que eu não clico em links, mas a pessoa clica num link, pega as tuas senhas e faz não sei o quê, rouba as tuas informações. Então, assim, o crime está evoluindo tanto. Sim. As fraudes que está difícil de acompanhar. As fraudes eletrônicas agora são cada vez maiores, né? Tá difícil de acompanhar. Eu atuei num caso lá em Santa Cruz do Sul e eu ainda disse pro cara, eu falei, a tua sorte, cara, é que tu cometeu isso aqui antes da mudança. Porque teve aquela lei 14.155 de 2021 que alterou, incluiu lá o estelionato eletrônico com a pena de 4 a 8 anos, o furto qualificado pela fraude eletrônica com pena de 4 a 8 anos. E foi antes de 2000, essa lei entrou em vigor em maio de 2021 e o fato era antes. Então ele pegou a lei antiga, ele pegou o estelionato lá normal, com pena de 1 a 5. E aí como é que era o golpe, né? E o cara, assim, ele foi cooptado, ele morava em São Paulo, tava, na época da pandemia, estava desempregado, estava trancando a faculdade. Aí, enfim, foi abordado lá por algumas pessoas, conheceu algumas pessoas. E aí, como é que era a situação desse golpe, né? E aqui do Rio Grande do Sul, depois foram deflagradas várias investigações por parte da Polícia Civil de pessoas de São Paulo vindo aqui dar esse golpe. Como é que era? Eles selecionavam pessoas idosas, pessoas que usam telefone fixo, e hoje quase ninguém usa, né? E aí eles ligavam para a pessoa lá, tinha um número fixo dela. Ela falava, falando de tal, tu autoriza uma compra aqui em Porto Alegre no valor de R$5.000. O sujeito dá um pulo para trás. Ele fala, não, mas que isso? Aí o cara lá na ligação fala, infelizmente, você foi vítima de um golpe, tá, vamos passar aqui para a nossa central de segurança para a gente fazer o cancelamento do seu cartão. Só que isso, assim, cara, os caras... aí muda a pessoa, aparece uma outra pessoa com outra voz, toda uma estrutura. Tem aquele barulhinho de central, sabe? De pessoal conversando, de pessoal digitando. Tem, né? A pessoa realmente acha que tá numa central. Não é eu aqui ligar para alguém. E ele sabe alguns dados da pessoa, né? Não, aí qual que era o lance? Aí ele falava assim, ó, a gente vai estar te mandando um novo cartão, só que pra gente te mandar um cartão, você tem que... confirmar. Não, você tem que, como é que é? Destruir o seu. Tá? Então você destrói o seu. Estamos mandando um motoboy aí na sua casa. Isso aí. Barbaridade. Pra pegar o cartão destruído. Só que, pô, o cartão tá destruído, mas tem um número ali atrás. Né? Tem a senha de segurança atrás. E aí o cara pegava e fazia várias compras pela internet, 2, 5, 8 mil reais. Nossa. E aí esse cara tava preso, ficou preso preventivo. Imagina um cara de São Paulo preso preventivo aqui no Sul vários meses.
E aí eu confesso que, pedi, falei com ele, e tinha prova ali, sabe? Não tinha, eu falei, cara, de repente você confessa aí, cara, que tu vai pegar uma pena menor, tu já vai pegar uma pena da lei anterior, tu não vai cair na lei nova, porque não, sua pena ia ser bem maior e tal. E aí ele confessou, como ele já tinha preso ali, já estava preso há mais de 6 meses, eu pedi a revogação, a juíza revogou, aí ele pôde voltar para São Paulo. Mas assim, eu vou fazer uma provocação agora para o Thiago, para nós vermos se o Thiago tem condições de resistir à tentação. Tá? Vamos lá. Agora é contigo, Thiago. Porque assim, ó, o que eu acho que é uma pessoa honesta? Não é o cara que resiste, não é o cara que nunca comeu. O que para mim é? Para mim, a pessoa honesta é que ela tem a tentação, que é normal do ser humano, e resiste. O cara que diz que não tem tentação, ao meu ver, é um cara perigoso. Porque ele está negando uma coisa que é da essência humana, né? E pode estar querendo buscar alguma outra, com esse impacto de dizer que não tem tentação, buscar, né, alguma outra circunstância aí não tão digna. Um caso que aconteceu comigo na minha primeira comarca como defensor público. O cara me procura e diz o seguinte: doutor, eu recebi na minha conta 3.200.000 reais. Ô, louco, bicho. Eu fui ver o depositante e é uma Tem que devolver, gente, tá, gente? O pessoal que recebe Pix errado aí tem que devolver. Olha a apropriação de coisa da vida por erro. É crime lá no artigo 69 do Código Penal. Agora eu vou... Tem que ter achou, como é que é? Achado não é roubado. Achado não é roubado. Mas é apropriação indébita. Apropriação indébita. Mas agora vem a provocação aqui pro... Agora vem a provocação pro Thiago. Vamos provocar o Thiago, nosso engenheiro de som aqui. Vamos lá. Prestem bem atenção. O cara recebe 3.200.000. E ele fala assim: doutor, eu vi de uma empresa que tem uma usina de álcool São Paulo que depositou 3.200.000. Eu quero saber, isso na época não tinha Pix, né? Era o famoso TED lá. Eu quero saber o seguinte: o que acontece? Eu estou procurando o senhor como defensor público para me orientar. O que vai acontecer se eu não devolver? Eu falei, olha, até vou pegar aqui, ó. Até vou pegar a lei aqui, ó. Eu falei, olha, o senhor vai responder por um crime chamado apropriação indébita de 1 ano a 4 anos. Como a pena mínima até 1 ano cabe... Suspensão do processo. Suspensão do processo, senhor. Hoje a NPP, na época não tinha NPP, né? Mas hoje caberia... Hoje é NPP. Né? Então é o seguinte, Thiago, vamos ver o Thiago aqui. Thiago, tu pode fazer um acordo e não responder por crime nenhum, mas provavelmente o Ministério Público vai colocar como condição a devolução do dinheiro. Mas tu pode aceitar uma suspensão condicional do processo, sem essa exigência, ou se vier essa exigência na suspensão, tu pode responder um processo em 1 ano a 4, é regime aberto. Sim, né? Vai pegar no máximo aí prestação de serviço, aí vai ser substituída a pena vai ser substituída por prestação de serviço à comunidade. Isso depois você recorrer. Tá, muito bem. A pergunta é o seguinte, Thiago. Olha a pergunta tentadora aí. Eu quero que tu responda. Tu consegue responder daí ou tu vem no microfone aqui? Tá, a pergunta pro Thiago é o seguinte: 3.200.000 na tua mão aqui, tu vai prestar serviço a comunidades. A comunidade. A grande pergunta é o seguinte: tu aceita a proposta? Mas a proposta é só pra ele? A proposta é pra ele, foi pra vocês. 3.200.000, tu vai prestar serviço à comunidade, mas tu vai ter 3.200.000 na tua conta ali. E aí? Se tu não aceitar, o porquê? Tá. Eu posso fazer uma pergunta sobre isso? Tu é o cara aí, vai. Tá, a pergunta é a seguinte. Conta agora. Tu tá na dúvida, tu não sabe o que tá. Pergunta pra eles aí o que tu quiser, vai. Caiu na tua conta agora. Eu posso ser julgado, acusado por alguém botar dinheiro na minha conta? Não entendi. Julgado você não devolver. Pode ser aí... não devolver. Então é o seguinte, tem que haver o interesse da pessoa em vir me pedir o dinheiro. Ela vai ter que dizer. Ela vai ter que dizer. Sim. Como que eu sei que esse dinheiro não é de um roubo, de um furto, algo assim? Sim, mas tá, beleza, então você vai ficar com o dinheiro na conta, você não vai usar. Eu não quero dinheiro. Você não vai usar? Não, eu não quero dinheiro. Não, mas uma coisa não justifica a outra, né? Caiu na tua conta. Vamos imaginar o seguinte. Caiu na tua conta. Não vai muito além de onde veio. Você pode falar assim, eu não vou devolver, eu não vou usar nada, vou colocar aqui, não vou gastar. Não sabe, caiu na conta. Eu vou piorar a situação. Caiu na conta não é teu. Posso não saber. Não, eu vou piorar a situação. Nem sempre eu tenho acesso ao meu aplicativo, talvez aquela conta esteja parada. Aí tudo bem. Não, tudo bem. Aí vai do interesse de outro vir pedir pra... Desculpa, eu... Mas se tu souber, não, caiu na tua conta, tu viu. Tudo bem, eu sei, tranquilo, eu devolvo, né? Nesse caso concreto é o seguinte,
Esse caso ele é dramático porque não é uma pessoa querendo o dinheiro da aposentadoria de volta. É uma empresa que depositou 3 milhões e 200. O que aconteceu? A empresa não fala contigo. A empresa fala com o banco. E o banco te procura para te devolver. Ele me procurou para dizer o seguinte: o que acontece se eu não devolver? Eu expliquei para ele: talvez vai prestar serviço à comunidade e tu vai ser condenado, mas tu não vai ser preso. Mas tu tem 3 milhões. Primário. A pergunta é: e aí? Cara, é realmente difícil. Tentador, né? É tentador. Mas também se parte de uma. Tu vai ter paz de uma com esse ideia. dinheiro. Tu vai ter paz com esse dinheiro. E outra, 3 milhões para uma empresa, com certeza faz muita diferença. Mas para mim já faria diferença em R$50 que eu mandei errado. A pergunta. Inverte a situação, né? Reverte a situação. Se eu mando R$50 pra ti, por exemplo, Igor, e eu não consigo tomar isso de volta, já me dói. Não pelo fato de ser R$50, mas pelo fato de. Nossa, que. Uma consciência. E sem falar que vai estar na tua conta ali 3 milhões e 200, você ia ter que dar um jeito de sacar esse dinheiro, porque uma hora ia vir uma medida cautelar, uma coisa do tipo, para bloqueando esse valor. Então, E olha, eu queria só colocar um ponto importante aí, que aí com certeza se tu devolvesse, tu ia aparecer no Fantástico. Porque no Brasil, a honestidade é tida como exceção. Na verdade, tinha que ser uma regra. E quando alguém, pode ver um profissional que trabalha lá no lixão, encontrou tal coisa, devolveu, parece pro Brasil todo, olha, ele é um herói. E talvez tu ganhasse esse dinheiro licitamente. Ganhar esse dinheiro... Deveria ser a regra, e aí se dá muito valor à exceção, que hoje é tratada como exceção, né, a honestidade, né? Na verdade não é. Mas o Igor trocou num ponto legal. Assim, você pode falar, não, nunca serei corrupto, eu nunca vou aceitar nenhum valor ali de forma indevida, tudo bem, você pode falar isso aí. Mas só quando a tentação mesmo ali tiver, né? Tem que passar, eu só acho que a diferença está entre achar e achar sem dono. Você tá caminhando na rua, tu acha um... Claro, não falo de uma mala de dinheiro, mas eu falo de uma quantia... Sim. O salário de uma pessoa dentro de um envelope. Tu achou sem nome, sem nada. Automaticamente parece que o universo te mandou aquilo, mas lógico, alguém perdeu. Alguém perdeu. Mas não tem um remetente. Não se sabe de onde vem. Guarda, espera alguém vai postar numa rede social. Que a gente pensa, mas é só isso. Mas talvez muitas pessoas morram por causa disso. Uma pessoa achou o valor e foi muito inteligente. Ela foi na rádio da cidade e colocou assim, quem perdeu dinheiro, me procure dizendo a quantia. Sim. Procure a rádio dizendo qual quantia. Se for a quantia que eu encontrei aí. Essa atitude é exatamente igual quando se desvia um dinheiro, milhões de um hospital, quando se desvia milhões de Agora, muitas pessoas são. Deixa eu provocar vocês aqui. Uma coisa dessa, né? Vou provocar o Thiago e vamos botar nossa mente criminosa para funcionar. Ok. Vamos lá. Não, pois arriscado. Vamos botar a mente. Aquele lado ruim que todo ser humano tem. Olha como é difícil. Eu quero fazer esse exercício aqui para a gente se colocar como é difícil a tarefa de vou cometer um crime. Veja só o estresse que dá. Vamos imaginar que aconteceu isso no Brasil, houve um pagamento de um débito ali, o cara mudou alguma coisa na chave, Pix, acho que foi, e caiu na mão desse cara. Você lembra? O que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, pagou despesas da empresa dele, do pai, comprou carros de luxo. Só que assim, em questão de muito pouco tempo, já começaram a bloquear carro, né? Vamos imaginar o seguinte, o que vocês fariam para evitar esse bloqueio? Porque esse é um dos grandes problemas do crime organizado e da lavagem de dinheiro, que é como preservar o patrimônio do crime, sendo que vai deixar rastro o dinheiro. Então, assim, entrou 13.200 na tua mão. Tu comprou imóvel, vai ser bloqueado. Tu comprou carro, vai ser bloqueado. Tu transferiu de conta, vai ser achado e vai ser bloqueado. A pergunta é, como seria um crime perfeito com esse dinheiro aí? Não sei se crime perfeito, mas normalmente quem lava dinheiro, né, o cara vai tentar... abrir um negócio lícito, né, e tentar ali dar uma maquiada na contabilidade para dizer que ele lucra aquilo. Eu tô cheio de começar a dar dica. Não, só que hoje como seria, né? Hoje é muito difícil. A gente sabe que tem o Ministério Público, a própria Polícia Federal, Receita Federal, rastreia tudo. Eu fiz essa provocação. Eu fiz essa provocação. É que o dinheiro deixa rastro e a matemática é perfeita. Né? Tu vai somar ali os valores que foram para a conta lá, vai dar exatamente aquele valor. Primeiro que uma pessoa, por exemplo, como eu, que trabalha mensalmente, tem uma renda mais ou menos equilibrada. Claro, tem meses que eu trabalho mais, tem meses que eu trabalho menos, tenho hora extra, tenho eventos que eu faço por fora, sou MEI, então tem tudo isso.
De repente... Assim, e a pessoa não consegue ficar guardado. Não, nem é só por mim. Não é nem só por mim. Ela vai usar. Mas o banco sabe que aquilo não condiz com a minha renda. O banco sabe, a minha família sabe. Perfeito. Foi o caso lá, que tem um documentário na Netflix que eu indico, lá do assalto ao Banco Central. Exato. Que mostra ali. Os caras cometeram um crime perfeito, os caras conseguiram subtrair 160 milhões de reais do cofre do Banco Central. Os caras, cavaram um túnel, alugaram casa próxima. O problema é depois, né? E depois? E a polícia ficou esperando uma hora, eles vão começar a outra coisa, e pegaram dinheiro. Sabe por que eu trouxe essa provocação pra vocês agora? Obrigado, Thiago. Sabe por que eu trouxe essa provocação pra vocês? Pra colocar aqui pra nossa... Finalizando o nosso programa de hoje, dizendo o seguinte, a Receita Federal aceita uma movimentação tua que extrapole o que tu costuma declarar como movimentação normal. Ela aceita. Neste caso concreto, tu faria várias movimentações acima de transferência, de recebimento, ou seja, é muito difícil. É muito difícil. Primeiro, tu não vai conseguir fazer uma transferência de alto volume dessa sem ir no banco, sem falar com o gerente, dizer que tu vai movimentar. Justificar o porquê. O banco tem condições de fazer um bloqueio preventivo, dependendo da circunstância. A Receita Federal isso aí é automático, vai ter uma bandeirinha no sistema dele lá dizendo... Então, assim, por que eu fiz essa provocação? Eu teria que enviar pro exterior, né? Dar um jeito de enviar isso pro exterior para um paraíso fiscal. Por que eu fiz essa brincadeira aqui com vocês? Para mostrar o seguinte, não há forma de tu não precisar um dia de um profissional do direito. Então, ande sempre pelo caminho da legalidade. Olha outro corte aí. Ande sempre pelo... Porque ou tu vai ser vítima nesse sistema, e viver em sociedade te coloca em duas posições quase que permanentemente. Ou em algum momento tu é o autor, ou em algum momento tu é vítima, ou tu é testemunha, ou tu é o prejudicado, ou tu é o beneficiado. Por que eu digo isso, pessoal? Porque nesse caso concreto, o final da história na conversa com ele, eu orientei ele a devolver. Por que eu insisti com ele para devolver? Porque eu falei para ele assim, receber o dinheiro na tua conta é um problema. Mas o maior problema é que tu vai ter o seguinte, essa empresa, será que ela opera legalmente? Será que essa que foi, olha só, foi exatamente o que o Thiago disse. Porque esse cara pode estar querendo lavar o dinheiro Exatamente. Isso. Porque eu falei assim, amanhã de manhã tu vai acordar na tua casa... Tranquilo? Que não tem 22 segurança te protegendo. Tranquilo? Porque eu não sei por que essa empresa depositou esse dinheiro na tua conta. Mas tu não vai fazer parte de uma organização criminosa? Exatamente. E aí eu convenci ele a devolver, ele acabou devolvendo e aconteceu algo muito interessante. Ele trabalhava numa pequena empresa rural, que fazia queijos, e essa empresa trabalhava com usina era de São Paulo, trabalhava com usina de álcool, açúcar, né? E pela honestidade dele, ofertaram um trabalho que ele ganhou muito, não ganhou aquele valor, claro, mas ganhou. Mas o que foi importante? Tu sempre te conecta com alguém quando tu decide fazer algo errado, e isso é o que acaba, muitas vezes, te trazendo problemas, porque o mundo do crime não é ético. Sim. Né? Tu não vai pegar 3,2 milhões de uma empresa em vão, entendeu? E achar que não vai acontecer nada. Exatamente. Então, assim, isso é bom a gente colocar para as pessoas como mensagem final aqui do nosso programa, é que o direito, ele é lindo porque ele te traz uma visão 360 sobre um único fato. Tu tem a visão do policial, do juiz, da acusação, do defensor, da testemunha, né? Hoje é cada vez mais comum a vítima pedir acompanhamento de advogado. Sim. Porque nós tivemos casos já de mulheres que foram constrangidas, que é a lei... Depoimento, a lei Mari Ferrer. Que teve... Inclusive na própria lei do racismo, essa lei que a gente comentou, falando da injúria racial com racismo, na lei 7716 de 89 lá, essa lei que foi alterada pela lei 14.532, diz que a vítima do racismo, ali da injúria, tem direito a ser assistido pela Defensoria Pública ou por advogado. Tem até que ver como que a Defensoria Pública vai se estruturar para atender, né, esse comando aí dessa lei. Considerações finais, começa com o nosso anfitrião, o nosso grande patrocinador, Arnaldo, por gentileza. Não, para mim foi uma honra muito grande, né? Só pegar o gancho aí, esse cara, assim, não era só apropriação de a vida por erro.
Ele ia ter que assumir a falsa identidade, ele ia ter que arrumar documento falso, o cara ia acabar destruindo com a vida dele. Destruindo com a vida dele, mais barato devolver. É mais barato devolver. Tá? Mas assim, para mim foi um prazer muito grande estar ao lado aqui dessas duas grandes figuras, né, do direito, da advocacia, né, o Igor, nosso amigo Márcio aqui, foi, né, primoroso, né, esse primeiro passo aí pro nosso podcast, essa realidade, esse plano aí do Igor também. O Igor falou que a ideia foi minha, mas é ele e o Márcio aqui que são os grandes responsáveis por tudo, e uma satisfação muito grande, que venham mais, né, que venham mais episódios, que venham mais papos aí sobre direito, sobre justiça. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, uma honra muito grande, muito feliz, foi uma manhã de muito aprendizado estar com vocês aqui, pessoas que eu admiro bastante, né? E primeiro episódio, né? Então, primeiro de muitos. Que venham muitos e muitos e muitos, viu, pessoal? E só uma mensagem que eu queria deixar é que bons exemplos geram bons exemplos, né? E nós que pensamos muito nas nossas famílias, incondicionalmente as nossas atitudes, elas geram consequências para os nossos filhos, para as pessoas que nos conhecem. Então, acho que começa daí. O cidadão tem que começar a pensar dessa forma. Que todo ato, ele gera consequências, negativas ou positivas. Sim. Hoje foi um dia de muito aprendizado. Obrigado, viu, Igor? Obrigado. Eu agradeço e digo para vocês aqui que o Thiago vai ser a nossa companhia permanente. Sempre vai estar aqui na Sempre vai estar aqui respondendo uma pergunta. Já passou no primeiro teste. Já passou. Tá contratado. Olha, a resposta dele foi super inteligente, se preocupando com o todo. Ele já pensou lá do E Linha de Defesa, um podcast sobre direito e justiça. O segundo episódio nós faremos comentando as principais notícias do mês de janeiro. E também pegando o finalzinho de dezembro, aguardem, nós vamos pautar o Enem, nós vamos pautar as discussões no Conselho Federal da OAB e, quem sabe, no Conselho da Defensoria, né? Não tem essa competência toda. Com polêmicas no mundo do direito e da justiça. Um abraço. Sempre de forma imparcial, né? Exatamente. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau.